A Vila São Pedro, em São Bernardo, tem a idade da página Memória. A página Memória é de setembro de 87. A Vila São Pedro, no dia de São Pedro de 87, 29 de junho. E no 29 de junho que passou, a vila completou 32 anos. Vila, porque é vila, mas é uma grande cidade. São mais de 70 mil habitantes. Quase 70. Tá. Para contar essa história, nós recebemos o Joaquim José de Oliveira, e o Raimundo de Carvalho. Raimundo de Carvalho. Eles são membros do Conselho Popular de Vila São Pedro. Como é que foi a comemoração esse ano? Não teve comemoração? Vocês pensaram em fazer comemoração e acabou não acontecendo? Conta essa história pra gente. Então, esse ano foi até um pouco engraçado, que o Conselho Popular já há 20 anos tem aquela tradição em comemorar com a população, junto com os comerciantes, a gente realizar um dia de festa no bairro. Esse ano a gente preparamos todos da mesma forma, tudo pronto para fazer a festa. 5 dias antes da data comemorativa, no dia 30 que seria, a gente recebeu um comunicado da prefeitura que quem ia realizar o evento naquele dia seria eles, com um modelo completamente diferente do que a gente tinha preparado com os moradores e moradoras, comerciantes, e eles fecharam a rua lá, interditaram 3 dias Eles que você antes. fala é a prefeitura. A prefeitura, aí causou um transtorno à população, aos comerciantes, e impediu do Conselho Popular fazer aquela festa tradicional, como a gente faz todo ano. Todo ano? Desde Todo o começo, mais ou menos? Há 20 anos. Há 20 anos. O Conselho Popular vem desenvolvendo esse processo junto com a comunidade. E esse ano a gente Você não estava me tivemos mostrando essa umas felicidade. fotos desses festejos, até o Dudu Nobre apareceu lá. Não, tem uma tradição excelente. É. Dudu Nobre esteve conosco, foi em 2015, não é isso, meu amigo Raimundo? 2016. 2015 foi, não, 2015 Dudu Nobres, 2016 o Royce do Cavaco. Isso, desculpa. Isso. Como que é o... Royce do Cavaco, um rapaz do pagode lá do Rio de Janeiro. E a nossa tradição de comemorar é que a gente tem uma tradição muito legal, que a gente prioriza os artistas locais. Os artistas Tem locais, muito artista na Vila São Pedro? Tem um... Cantor de rap, sertanejo, música popular. O que mais nós temos lá são Forrozeiros. mais forró, né? Forró. Então, se tratando de uma periferia, o forró vai muito bem. Forró, pagode, vai bem. Tem bastante. Tá certo. A população da Vila São Pedro é formada por trabalhadores, gente de todas as partes do país. Tem mais mineiro do que nordestino, mais nordestino que mineiro. Então, Eu conheço o Zé Lapada. isso, é um grande amigo nosso. O bar do Zé Lapada. Exato. É. Bar do Zé Lapada. E eu comi no bar do Zé Lapada galo. Não é galo Galo, ao molho, como que é? Galho molho pardo, né? Que eles falam. Hoje a gente chama lá bar e restaurante, né? Tá seguindo Agora, o E o bar do Zé Lapada está num local bem próximo da onde a gente realiza o evento, festejo todo ano que a gente faz no dia 29 de junho. Né? Na verdade, a gente faz sempre no próximo domingo, após o dia 29, né? Que esse ano seria no dia 30, e a gente foi impedido de realizar. Eu lembro também que eu estive na Vila São Pedro e eu conversei com um padre argentino. Conheço. Ele não está mais lá? Não, era o padre, padre Ari, né? Acho que era isso. Ari. Ari, né? Eu sei que era argentino. E ele falou de futebol, ele falou que no futebol, Brasil e Argentina, né, são todos irmãos, mas eu sou argentino. Inclusive ele é esportista, ele acho que batia uma bolinha. Jovem, né? Ele... Só lembrando que hoje à noite tem Brasil e Argentina, né? Hoje à noite que nós estamos gravando, foi 2 semanas atrás, né? A gente nem sabe quanto foi o resultado. Quanto você acha que vai ser? 2-0 pro Brasil. Tá E você? Meu palpite é 2-1. Vamos falar da Vila São Pedro, gente. A Vila São Pedro, 32 anos, vocês não tinham nem nascido? Não, eu já tinha nascido, né? Eu já Era um tinha menino? 50 anos. Eu estou na Vila São Pedro, eu estou há 23 anos. Mas tem uns companheiros nossos que chegou na fundação do bairro Vila São Pedro. Aqui, por exemplo, eu tenho aqui, pode ver, o companheiro Damião, esse rapaz barbudo aqui. Esse é o Damião. Damião é um dos fundadores do bairro Vila São Pedro, conhece a história. Ele tá lá, toda, o Damião? faz parte do Inclusive Conselho o Aldo Popular. Santos, vereador. Hein?
E tem inclusive o Aldo Santos aí Tem o Aldo dos Santos, o na microfone. época era mandatário, né? Sim, eu conheço um outro Aldo, viu? Um cara gente fina. Mas esse é o Aldo de São Bernardo. Esse é o Aldo de São Bernardo. Damião é um companheiro da entidade também, faz parte do Conselho Popular. Faz uma defesa excelente do bairro Vila São Pedro, as conquistas que a gente teve junto ao poder público, tem participação direta dele. E esse Fusquinha aqui? Esse Fusquinha era o único meio de transporte que conseguia andar na Vila São Pedro na época do início da vila. Aqui é o começo. É o começo da vila, uma história maravilhosa. Aqui vocês fizeram um barracão, né? Hoje a Vila São Pedro hoje se encontra numa Mas olha, o cidade. fotógrafo foi muito feliz, porque mostra todo né? Hoje houve essa ocupação. Por incrível que pareça, essa parte de cima até hoje está tranquila, não está ocupada, está preservada. De quem que é essa foto? É sua mesmo? Essa foto é dos companheiros mais históricos, do companheiro Damião, que está lá do início. Tem muita coisa histórica da Vila Então eu São sei Pedro. que o Joaquim chegou na Vila São Pedro há 22 anos. E o Raimundo? Raimundo, conta a tua história. De onde você é? Como é que você descobriu Vila São Pedro? O que você acha da Vila São Pedro? O que a Vila São Pedro precisa? Bom, primeiro parabenizar a Vila São Pedro, né? E seus Isso moradores. Isso. Né? A igreja de lá é de São Pedro. É de São a igreja Pedro. católica. Mas tem igreja de todas as religiões, né? O que mais tem? Mas São dois grandes setores hoje que dominam ou predominam a Vila São Pedro. É a igreja, né? De modo geral, católica e protestante, e evangélica e tal. E os bares, comércio. Bares. Bares, muitos bares. À noite Tem é lá repleto. um foto bem antigo, que em frente à igreja, não é? Isso, Continua lá? continua. Quem que é o fotógrafo? Vocês lembram? Frank? O Frank. Frank, você prometeu pra gente umas fotografias, meu. Tem. Estamos aguardando. Você é a testemunha da história da Vila São Pedro. Não perca esses negativos, ainda era do tempo dos negativos. Isso é importante para não deixar morrer essa história. Hoje nós estamos aqui, a gente consegue lembrar, né, de algumas pessoas daqui 50 anos. Né? Vocês vão estar velhinhos, eu vou chamar vocês aqui para dar entrevista, vocês não vão ter material. Frank, arruma essas fotografias para gente, para não deixar a história da Vila São Pedro morrer. Ainda como vinha falando, eu sou piauiense, natural do Piauí, também um migrante, né, nordestino. A Vila São Pedro ela é feita de homens e mulheres trabalhadores, obviamente, e dessa população migrante de toda a parte do Brasil. Mas eu acho que predomina a boa parte da população de piauienses, cearenses, mineiros, como meu amigo Joaquim. Você é de Minas, da onde? Denunciar ele aqui que é mineiro. Governador Valadares. Tá. E você? Eu sou Piauí, sou do Piauí. Eu sou de uma cidade próxima à primeira capital do Piauí, que chama Oeiras. Oeiras, mas por conta de não dar conta de expandir, de crescer, ela mudou para Teresina, né? E hoje a capital do Piauí é Teresina. Então. Aí cheguei na Vila São Pedro logo no início para ajudar irmãos, cunhados que foram habitando ali, foram construindo. E mudei para Vila São Pedro dia 31 de outubro de 92. Então eu estou aí há 92, 27 anos já construindo a história da vila. Estou no Conselho Popular desde o segundo mandato, ou seja, porque ela é uma entidade que é quadriênio o mandato do presidente, como o Joaquim é o presidente. Ah, você é o presidente, então. Joaquim é o presidente da entidade. E o Raimundo? Eu sou da diretoria, sou diretor de assuntos jurídicos, embora não é minha função, não sou Mas da lá na área, Vila mas São Pedro tem advogados, não tem? advogados. O pessoal que estuda, que se forma, né? Que mais que tem lá? Tem engenheiro? A Vila São Pedro é uma cidade fantástica. Todas as funções que você procurar, a gente encontra na Vila São Pedro. Tem uma que não tem. Metalúrgico. O que mais? É o que mais tem. Então, metalúrgico, advogado, tem o pessoal que trabalha nas mais variadas empresas. Para trabalhar na Vila São Pedro, o mais forte é o comércio, né? Mas para porque fora não tem que você indústria sai, nenhuma, aqui é um né? bairro mais comércio e um bairro residencial para domicílio, né? Então mas a população de lá é fantástica para trabalhar, todos se espalham, né?
vai para os seus afazeres durante o dia, mas é um bairro fantástico. E tem as costureiras da Vila São Pedro, né? Tem. Rua Beira Rio. Na rua, são várias oficinas. Oficinas de costura. Quer dizer, quem está comprando na José Paulino, na 25 de Março, né? É feita na Vila São Pedro. Made de Vila São Pedro. Made... E só para ilustrar mais ainda, a Vila São Pedro, você falou de função, de formandos, de profissionais. A Vila São Pedro tem um estudante, acho que no Brasil é uma das funções que menos se estuda, engenharia aeroespacial. É mesmo? Na Vila São Pedro, aí não sei se formou, mas tinha um filho de pedreiro, de uma senhora doméstica, estudante de engenharia aeroespacial. Só para você ver como que a Vila São Pedro é rica desde a história, né? Até hoje a formação de cada cidadão que chega ou que nasceram lá. A Vila São Pedro, formada por uma juventude aí de 18, 20, 22 anos, né? Que já nasceram na Vila São Pedro, então... E no fundo da Vila São Pedro tem a nascente do córrego Taioca. É o que a gente chama lá o Grotão, né? Córrego Saracantã. Minto, Saracantã. Isso. Como é que está essa nascente? Preservada, continua, embora tem bastante habitação, tem bastantes casas, diga-se de passagem, porque bem precária. É muito importante, até para mostrar para a molecadinha, para os estudantes, né? Aqui nasce o Saracantã. Exato. Explicar que aqui é a nascente, ele percorre toda a Luiz Piquini? Ele percorre ali a vila... Nelson passa Mandela. ali hoje Nelson Mandela, mas antes era a Rua Amazonas, né? Acho que até por conta do rio. Mas ela nasce lá no fundão, a nascente é lá do Grotão. E vai descer lá no Passo. Desce, deságua no Passo. Se for preservada esse rio, essa nascente, isso é um estímulo para o estudante. Então é importante isso. Ali ainda contando um pouco da história, que a Vila São Pedro nasceu nessa data, em 29 de junho de 1987. Né? Se eu falar alguma coisa, o meu companheiro corrige, depois a Ângela. Mas ela se deu com um grupo de 60 pessoas 60 que estavam acampadas a priori lá onde hoje é o cemitério do Carminha. Exatamente. E aí, por conta de lá já ter essa expectativa do cemitério, na época ainda já era o início do cemitério, embora de maneira meio que clandestina. Mas aí os companheiros acharam por bem partir para outro rumo e encontraram a Vila São Pedro como opção. Vila São Pedro hoje, eu acho que da cidade de São Bernardo e até do ABC, com essa magnitude, com esse tamanho, esse volume de população, é a única ocupação que deu certo e que continua, permanece até hoje. Está legalizada? Ainda não. Ainda não? Ainda não. O que falta? Falta a regularização fundiária, propriamente, né, que é o título de posse, no qual a gente... A área de quem que era? Da prefeitura, era de particulares? Vocês têm essa ideia? São duas partes. São uma área que era da prefeitura, uma partezinha uma pequena, né? A maior parte era de uma companhia, de uma massa falida, que anos depois se tornou... foi adquirida pela Interinvest, e aí criou-se essa massa falida, mas também tinha e tem uma parte que é pública, né? Uma área pública lá mais para cima inclusive próximo ali da nascente do córrego. Ela sai dali, vira à esquerda, voltando sentido Santo André. Agora você falou a única, mas a Vila Esperança também. A Vila São bairros vizinhos. Seria assim o cinturão, né? O cinturão, Vila Esperança, tem os químicos, não tem? Mas eu falo assim, de datas de idade menor, a Vila São Pedro. Pode ver que mas aqui a deu Vila Esperança certo. é mais antiga. É mais antigo, Irajá, Vila Lula, enfim, dizer, todos os outros você bairros. passa pelo centro, o antigo Volkswagen Clube, você corta caminho, né? E chega na Vila Esperança, na Vila São Pedro. Por dentro você chega até direto na Vila São Pedro. Por dentro chega. Hoje o antigo clube da Volks, qual você citou, hoje virou um centro educacional. O governo anterior fez um grande trabalho lá, um grande investimento, e levou um grande centro educacional que a gente chama de CEL, né? Levou para lá. CEL, perfeito. Aí do outro lado levou também um pronto E sabe atendimento. qual é o nome desse CEL? Então, Regina Rocco. Sabe quem foi a Regina Rocco? Grande... Foi a minha benzedora.
Eu morava lá no vizinho dela, ela me benzia quando eu era criança. Por isso que eu fiquei grandão. História. Assim. A dona Regineta, o pessoal fala Regina, é a dona Regineta. Dona Regina. Gente, Vila São Pedro, tem a Vila São Pedro de Santo André, Sim. né? Mas a Vila São Pedro de São Bernardo, 32 anos, nós recebemos o Raimundo, que é o presidente do Conselho Popular, recebemos o Joaquim, que é o presidente, e o Raimundo. Eu queria que o Raimundo olhasse para aquela câmera e mandasse uma mensagem para os seus companheiros lá do bairro, para aquela população que formou essa cidade, a cidade de São Pedro. Claro, não poderia deixar de abraçar, né? De modo bem fraterno, os companheiros e companheiras, amigos, lutadores, que graças a essa turma de guerreiros, que nessa data de 29 de junho, veio ali e ocupou a Vila São Pedro e fez daquilo dali essa cidade importante que é hoje. Cidade importante para o comércio, para o emprego, para a juventude. Hoje a Vila São Pedro, através da luta de pessoas lutadores, a gente já conquistou, com muita luta, bastante equipamentos públicos, como escola municipal, escola estadual, uma UPA, Unidade de Pronto Atendimento, né? Diga-se de passagem, foi a primeira do estado de São Paulo, inaugurada então pelo ex-presidente Lula, uma conquista importante para nós. Mas também ainda na área da saúde temos uma UBS e temos o CEL Regina Rocco Casa, que é logo ali, próximo. E tem uma turma de lutadores buscando dia após dia mais investimento, mais melhoria, mais bem-estar para aquela população. Então aproveito para parabenizar todos os moradores e esses companheiros que deram aí esse nome e trouxeram a Vila São Pedro para todos os trabalhadores e trabalhadoras de São Bernardo, do Brasil, claro. E o bar e restaurante do Zé Lapada. Também. Tá bom. Então, eu queria muito que o Joaquim, né, José de Oliveira, o presidente, enviasse uma mensagem para o bairro, nesse aniversário, 32 anos. Realmente é uma história maravilhosa, né? Não é qualquer bairro que está aí com a grandeza que tem o bairro da Vila São Pedro, mais de 67 mil habitantes. Hoje, então, em nome do Conselho Popular, a gente parabeniza, mas com tristeza, que a gente gostaria de parabenizar lá junto com a comunidade, agradecendo a participação deles. Mas por uma infelicidade, ou às vezes até de má fé, a atual administração não nos permitiu que nós dássemos esse parabéns, um abraço aos moradores ali junto. Então, em nome do Conselho Popular, deixo aqui meu abraço e a minha preocupação da gente lutar sempre em defesa de cada dia aquele bairro melhor, melhores condições de vida, melhores condições para a gente morar e construir nossas famílias. Obrigado, felicidade a todos. Joaquim, obrigado. Prazer em conhecê-lo, viu? Eu que agradeço. Raimundo, da mesma forma, muito obrigado. O espaço está aberto, tá, para vocês. Obrigado. E a gente manda uma mensagem, né, para a Vila São Pedro, para as autoridades de São Bernardo. Gente, a política municipal é complicada. O ano que vem vai ser pior ainda, né? Não é ano de eleição, ano que vem? Eu acho que tem que chegar um momento, no dia de São Pedro, né? No dia de São Pedro, sendo católico ou não sendo católico, se unir um pouquinho, né? Não por questões menores, daqui 20 anos, sabe, serão outras gerações, a gente está aqui brigando por causa disso. Acho que decidir dar uma pausa, depois vamos fazer política, mas a questão do aniversário de um bairro deve ser respeitada, né? Da mesma forma que nós estamos recebendo vocês dois, né, com muita alegria, está aberto para todo mundo. Eu gostaria muito que aqui tivesse sentado o presidente ligado mais à esquerda e como nós fizemos outro dia com o pessoal do Semasa. Sabe, nós somos todos seres humanos, né? E essas brigas não levam a nada. Não leva só, de repente se muda a política, acaba tudo, não tem graça. De qualquer forma, 32 anos da Vila São Pedro, que São Pedro proteja vocês e a memória fica feliz em receber esse bairro tão bonito.
continuamos na Vila São Pedro e a gente recebe Ângela Alves, que é mais conhecida no bairro por Ângela Mulher da Paz. Por que Ângela Mulher da Paz? Então, Ângela Mulher da Paz, porque eu participei de um projeto que o nome era Mulheres da Paz. Foi um projeto realizado com 120 mulheres na comunidade, com políticas preventivas da outra administração, do Luiz Marinho. E nós fizemos esse curso durante um ano e ao terminar o curso, eu continuei colocando em prática tudo que eu aprendi neste curso como mediadora de conflitos, como mediadora de uma cultura de paz dentro do meu bairro e até uma prevenção das violências, que nós temos diversas, e todo mundo se referia a mim enquanto Ângela Mulher da Paz. E eu gostei muito e aderi. Isso para mim que me faz muito bem. Tá certo. E há quanto tempo você mora na Vila São Pedro? Eu moro na Vila São Pedro há 18 anos. A Vila São Pedro me recebeu muito bem. Eu sou cearense, nordestina, mulher, lutadora. Foi na Vila São Pedro que eu consegui construir a minha família, que consegui pela primeira vez comprar a minha casa própria, trabalhar, estudar. Através desse projeto Mulheres da Paz, eu segui e dei entrada à faculdade de formação. Eu sou assistente social. Tá. E dentro desta caminhada, eu conheci os companheiros da Vila São Pedro, que tem, né, a entidade Conselho Popular da Vila São Pedro. Você faz parte do conselho? Então, eu faço parte da diretoria, fui convidada pelo Joaquim, pelo Damião, Theo, tem vários membros, né, pelo Raimundo. E assim eu fui somar nas lutas. E lá tem outras mulheres, tem a Mara, tem outras pessoas que fazem parte da entidade também. E lá a gente faz essa luta pelos direitos da comunidade, para que sempre a gente possa avançar dentro das conquistas para a população. Então, com a festa da Vila São Pedro, que é uma comemoração pela luta, pelo aquele povo aguerrido, trabalhador, que enfrentou muitos obstáculos para estarem ali. Agora somos quase 70 mil pessoas dentro daquela comunidade. E a gente faz a festa, né, de 32... Faríamos a festa de 32 anos, mas infelizmente o Conselho Nós estamos Popular... comemorando aqui. Estamos comemorando aqui. Infelizmente não fomos autorizados, mas a festa aconteceu. E eu acredito que a história do Conselho Popular, ela é todos os dias. E a gente tem que parabenizar o bairro todos os dias, porque somos todos trabalhadores, trabalhadoras e lutadores. Então, festa a gente faz todo dia. Ângela, ó, o Raimundo é do Piauí. Isso. Oeiras. Isso. O Joaquim é de Governador Valadares, Minas Gerais. Exatamente. E a Ângela, Mulher da Paz, é do Ceará. Ceará. Que cidade do Ceará? Boa Viagem, Ceará. Boa Viagem do Ceará. Boa Viagem. Fica próximo a Fortaleza, 380 quilômetros de distância. Uma cidade bem menor do que a Vila São Pedro. E é lá a minha cidade natal. E como ocorre a sua transferência, né, de lá para o sul? Eu vim bem jovem, com 13 anos de idade. Eu migrei aqui para São Paulo exatamente porque eu sou filha única e eu sempre almejei pelo um futuro melhor. E eu quis trabalhar para estar cuidando da minha mãe. Então eu falei, Como que chama a sua mãe? Maria Antônia Alves, que já é falecida há 6 anos. Tá falecida. Isso. E eu vim para fazer essas conquistas, porque sempre pessoas migrantes que vêm do Nordeste, eles vêm com essa intenção de trabalho, de buscar algo melhor, para que consiga almejar os que ficaram lá. E assim foi, eu vim, estudei, trabalhei, conquistei. Tem a sua filha? Eu tenho 3 filhos. 3 filhos, como é que eles Isso. chamam? Eu tenho a Larissa Alves, vai fazer 21 anos. Eu tenho a Jéssica, de 12 anos. E tenho o Cauã Victor, de 10 anos. E o neto? E a neta Laura? A minha neta é Laura Maria. Ah, isso, exatamente. Então, tudo isso construído dentro da Vila São Pedro. Eles nasceram na Vila São Pedro? Eles nasceram em São Bernardo do Campo. Quer dizer, morava na Vila São Pedro? Isso, exatamente. Tem parteira lá? Tem parteira. Tem benzedora? Tem benzedora. Benza do quê? Benza do quê? Essas são as crenças que a gente tem, né? Então são rezas que vêm para somar, que vêm para trazer uma energia boa. Às vezes a criança está com
olhar caído, ou às vezes a gente está precisando de umas energias melhores, então tem as benzedeiras que tem, né, a sua tradição de fazer as rezas e a gente tá lá. E é um bairro laico. A gente tem nosso Brasil que é laico e nós temos nosso bairro que é laico também, porque Vila São Pedro ele não é uma comunidade que não tem preconceito, ele abraça a todos e todas as religiões também. Nós temos evangélicos, nós temos espiritistas, nós temos católicos, umbandistas, nós temos todos, e o importante é dizer que nós conseguimos conviver com a diversidade, nós conseguimos conviver com as diferenças. Não vou dizer que, infelizmente, a gente sabe que comunidade, em outros lugares também, porque a violência agora ela expandiu e ela não somente na comunidade, né? Mas a gente consegue lutar e estarmos unificados dentro dessa luta. Apesar das diferenças políticas, mas a gente não tenta não deixar atingir a comunidade. No bloco anterior nós falamos das costureiras. Temos, né, as costureiras. E eu falei que aquilo que a gente compra em São Paulo é produzido aí. Mas se eu for lá na Vila São Pedro e querer comprar uma camisa lá, vende camisa. Lá nós temos uma diversidade de comércio, tem bazares, tem lojas, temos bares, várias igrejas. A Avenida Dom Pedro de Alcântara, ela é recheada. Existem muitas pessoas que moram no centro de São Bernardo do Campo, trabalham nos órgãos públicos de lá e acabam fazendo suas compras lá. Então é bom para os comerciantes ir lá. Eu conheço uma, não sei se ela está trabalhando ainda ou se está aposentada, é a professora Roseli Ortigoso. Ela lecionava numa escola atrás da igreja São Pedro. Então, acredito que uma seja uma escola estadual, que agora, antes era a escola Vila São Pedro e mudou para a escola Maurício de Castro. E ela fez um trabalho de história muito legal, ela entrevistou as pessoas, os antigos, e ela levou as crianças na nascente do córrego Saracantã, mostrando a importância. Quer dizer, ela nem é de São Bernardo, é de Santo André. Ela mora em Santo André. Roseli, professora Roseli, por onde você anda? Roseli Ortigoso, né? Aparece aqui para contar essa história da Vila São Pedro. Temos que publicar esse livro aí. Eu queria então que vou ver, não pode errar. A Ângela Alves, a Ângela Mulher da Paz, olhasse para a câmera e mandasse uma mensagem para a mulher da Vila São Pedro. Companheiras da Vila São Pedro, é um prazer e uma grande responsabilidade estar aqui falando por vocês. Eu deixo aqui o meu cordial abraço. Parabéns, comunidade de Vila São Pedro. Parabéns, Conselho Popular, pela luta que faz dentro daquele bairro, pelas conquistas que a gente já alcançou até este momento. Iremos alcançar muito mais, porque somos aguerridos, somos lutadores, não desistimos nunca, mesmo dentro de todas as dificuldades. A gente é um bairro e uma comunidade que está sempre aberta para somar no que for em relação aos direitos. E também nas conquistas de políticas públicas e políticas sociais, porque nosso bairro também é muito carente e a gente precisa que a administração pense mais nas políticas públicas e nas políticas sociais para dentro da Vila São Pedro. Deixo o meu cordial abraço, parabéns a todos os trabalhadores e trabalhadoras da comunidade da Vila São Pedro e dizer que é um prazer estar aqui falando em nome de vocês, e o Conselho Popular da Vila São Pedro, ele tem a sua história, continuará na luta, e é como se diz, estamos aqui enquanto membros do Conselho Popular, mas a gente sabe que o tempo passa e virão outras pessoas que possam nos substituir e continuar com essa luta e continuar com essa tradição, e que possamos, ano que vem, em 2020, estarmos comemorando, estarmos junto da nossa galera lá para parabenizar a Vila São Pedro pelos seus 33 anos futuros e continuarmos na luta firmes e fortes e juntos, porque é só na unificação e é só juntos que a gente consegue avançar e alcançar os objetivos. É no coletivo sempre. Prazer boa sorte. Meu. Obrigada. Falamos da Vila São Pedro e o Jardim Inamar, em Diadema. E a Vila Barcelona, em São Caetano. Vila Guaraciaba, aqui em Santo André, né? O bairro Assunção, em São Bernardo, a Vila Aurora, em Ribeirão Pires, a Vila Figueiredo, em Rio Grande da Serra. Cada pedacinho dessa região tem uma história. Vila São Pedro está contando a dela, tem muito mais para contar. E vocês?
Começa a pensar nisso. A gente sempre fala o seguinte, que o aluno, né, ele vai à escola, às vezes levado até pela avó e pelo avô, e jamais perguntou de onde o avô chegou, a avó chegou. Cabe à professora estimular esse tipo de conversa. Por que nós estamos aqui em São Bernardo? Por que nós estamos aqui na Vila São Pedro? De onde nós viemos? Né? E é só a memória para fazer essa construção. Façam como o Raimundo, o Joaquim, a Laura. Acertei? A Ângela. Ângela, meu Deus. A Ângela. Conta essa história. O espaço aqui, modesto aqui do Diário do Grande ABC, está aberto para vocês. É só entrar em contato. Também não temos nenhum preconceito. Também não temos nenhuma cor política. A nossa cor política é a memória, é a construção dessa história. Um grande abraço a todos.